Deserções em massa, ataques fracassados e comandantes indiferentes transformaram a guerra em um verdadeiro pesadelo para seus soldados. Enquanto a Ucrânia avança com tecnologia e estratégia, os russos enfrentam abandono, medo e colapso moral. A verdade por trás desse caos precisa ser exposta. Inscreva-se no canal e ative as notificações para entender o que realmente está acontecendo. O campo de batalha deveria ser um lugar onde a estratégia e a disciplina determinam o rumo da guerra. Mas, para muitos soldados russos, a realidade é bem diferente. Prisões em massa transformaram as fileiras em um ambiente de medo e repressão. Aqueles que ousam questionar ordens absurdas são rapidamente descartados, tratados como números descartáveis em uma equação sem solução. Enquanto a Ucrânia aperfeiçoa suas táticas, os russos enfrentam não apenas um inimigo externo, mas também um sistema interno que os vê como peças substituíveis. A deserção, que em qualquer exército seria um problema pontual, tornou-se uma epidemia entre os combatentes russos. Muitos preferem arriscar uma fuga do que continuar em uma luta sem sentido, onde os comandantes, distantes do fronte, parecem indiferentes ao destino de seus próprios homens. Relatos indicam que soldados são abandonados à própria sorte, sem suprimentos adequados ou planos de retirada. Enquanto isso, a Ucrânia avança, aproveitando o caos e a falta de coordenação dentro das fileiras inimigas. O que antes era um exército temido agora se desintegra moralmente, à medida que seus integrantes percebem que a liderança os enxerga como descartáveis. Os relatos de batalhões inteiros sendo presos por insubordinação não são mais novidade. Aqueles que tentam resistir são silenciados, enquanto a repressão interna se torna uma arma tão destrutiva quanto qualquer bomba inimiga. E, diante desse cenário, uma pergunta se impõe: como um exército pode vencer uma guerra quando luta contra si mesmo? A guerra não perdoa a falta de planejamento, e os ataques russos em Pokrovsk são prova disso. A estratégia, ou melhor, a falta dela, tem levado a fracassos consecutivos e perdas devastadoras. Tropas são enviadas sem inteligência tática adequada, avançando como alvos fáceis para a Ucrânia, que usa tecnologia de ponta para neutralizar qualquer ofensiva antes mesmo de ganhar força. O resultado: baixas imensas e uma moral em colapso, enquanto soldados percebem que estão sendo sacrificados em operações que jamais deveriam ter sido aprovadas. As falhas russas não são apenas táticas, mas estruturais. Falta comunicação entre unidades, equipamentos chegam defeituosos, e suprimentos essenciais não são repostos a tempo. Enquanto os comandantes insistem em estratégias ultrapassadas, a Ucrânia se adapta rapidamente, explorando cada erro do inimigo para transformar o campo de batalha em uma armadilha mortal. O terreno, que deveria ser uma vantagem para os russos, se torna um pesadelo quando drones ucranianos identificam movimentações e destroem formações inteiras antes que sequer tenham a chance de reagir. Não há vitória possível quando a desorganização domina um exército. Em Pokrovsk, as tropas russas enfrentam uma situação que beira o absurdo. Avançam sem cobertura, sofrem emboscadas previsíveis e são deixadas para trás quando feridas. Cada nova ofensiva parece repetir os mesmos erros da anterior, como se os comandantes estivessem presos a uma ilusão de invencibilidade que já não existe. E, nesse ciclo de falhas e perdas, uma questão fica no ar: até quando esse desgaste será sustentável? Quando um exército precisa recorrer ao medo para manter seus soldados no campo de batalha, algo está muito errado. Na guerra, a lealdade deveria ser construída com propósito e liderança. Mas, no caso das tropas russas, a estratégia é bem diferente: manter os soldados algemados uns aos outros para impedir deserções. Isso mesmo, eles são forçados a avançar como prisioneiros, sem qualquer chance de recuar. A Ucrânia, que já entende o desespero do inimigo, aproveita essa fraqueza para desmantelar posições russas com precisão cirúrgica. O problema vai além da humilhação. Quem tenta fugir não enfrenta apenas punições disciplinares, mas a morte. Snipers posicionados pelos próprios comandantes eliminam qualquer um que ouse dar um passo para trás. Isso transforma o campo de batalha em um beco sem saída. Ou se avança sem esperança, ou se morre pelas mãos dos próprios compatriotas. Enquanto isso, os ucranianos observam e adaptam suas estratégias, utilizando drones para monitorar e desarticular essas formações forçadas antes que consigam causar algum impacto real. Essa brutalidade não apenas desmoraliza os soldados, mas também corrói o próprio espírito de luta do exército russo.
Como confiar em comandantes que tratam seus subordinados como descartáveis? A Ucrânia, ao contrário, aposta na motivação e na inteligência estratégica para obter resultados concretos. E quando um lado luta por sobrevivência forçada enquanto o outro luta por um propósito, o resultado já está desenhado. A grande questão é: quantos ainda terão que cair antes que essa realidade seja encarada? Enquanto a Rússia se perde em táticas obsoletas e medidas desesperadas, a Ucrânia aposta em tecnologia e inteligência para virar o jogo. O uso de drones tem sido um divisor de águas, permitindo ataques precisos que destroem posições russas antes mesmo de se consolidarem. A guerra moderna não se vence apenas com o número de soldados, mas com estratégia e adaptação. Cada movimentação russa é rastreada, cada erro explorado. O resultado: tropas inimigas eliminadas antes mesmo de entenderem o que as atingiu. Mas não são apenas os drones que fazem a diferença. A artilharia ucraniana opera com precisão cirúrgica, utilizando informações em tempo real para atacar alvos de alto valor. Enquanto os comandantes russos se apoiam em ordens rígidas e burocráticas, a Ucrânia age com flexibilidade, ajustando-se ao campo de batalha em questão de minutos. Os resultados são claros. Colunas russas são desmanteladas antes de chegarem ao destino, depósitos de suprimentos explodem sem aviso, e o moral dos invasores desaba a cada novo revés. Soldados russos lidam com abandono e medo. O que você acha desse cenário? A Rússia ainda tem chance de reverter essa crise? Comente sua opinião. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando essa realidade. Nenhum exército pode vencer uma guerra quando seus próprios soldados perdem a vontade de lutar. E é exatamente isso que acontece com as tropas russas. O moral está em queda livre. Os soldados já não enxergam sentido nos combates, vendo apenas perdas, desorganização e uma liderança indiferente ao seu destino. Enquanto isso, a Ucrânia mantém um espírito de resistência e motivação, pois luta por sua própria terra. A diferença entre esses dois estados de espírito se reflete diretamente nos resultados do conflito. A insubordinação, antes impensável, tornou-se cada vez mais comum entre as fileiras russas. Há relatos de unidades que simplesmente se recusam a avançar, de oficiais sendo desafiados e de batalhões inteiros abandonando suas posições. Não é surpresa. Quem aceitaria obedecer ordens de comandantes que os veem como peças descartáveis? Do outro lado, os ucranianos operam com um senso de dever e coordenação que só cresce a cada fracasso russo. A Ucrânia, ao invés de forçar seus soldados com medo, fortalece-os com propósito. E quando o medo se torna o único combustível para manter um exército funcionando, o colapso é inevitável. Soldados russos se perguntam diariamente por que continuam nessa luta, enquanto veem seus colegas desertando ou morrendo sem necessidade. Já não há confiança, nem esperança, apenas a certeza de que estão sendo usados como carne de canhão. E quando um exército começa a perder para si mesmo, a pergunta não é se ele vai desmoronar, mas quando. Se há algo pior do que enfrentar um inimigo bem preparado, é perceber que seu próprio comando não se importa com seu destino. Esse é o cenário para os soldados russos, que são constantemente deixados para trás quando feridos ou quando suas unidades são dizimadas. Em uma guerra onde a sobrevivência depende da cooperação, o exército russo trata seus próprios combatentes como descartáveis. Enquanto isso, a Ucrânia opera com logística eficiente, garantindo que seus feridos sejam evacuados e tratados, mantendo a moral elevada. Há relatos de soldados russos gravemente feridos sendo abandonados no campo de batalha, sem qualquer chance de resgate. Muitos morrem agonizando por horas, sem atendimento, enquanto seus comandantes priorizam operações suicidas em vez da segurança de suas tropas. A diferença é gritante. A Ucrânia investe em evacuação médica rápida, reduzindo perdas e permitindo que seus combatentes retornem à luta com força total. Enquanto isso, do lado russo, a única certeza é que, se algo der errado, estarão sozinhos. Esse ciclo de negligência só aprofunda o desespero entre os soldados russos. A confiança já foi destruída, e a lealdade ao comando se esgota a cada novo abandono. Em um conflito onde cada detalhe pode mudar o rumo da guerra, a Rússia parece não entender que a motivação das tropas é um fator crucial. E quando um exército não protege os seus, surge uma dúvida inevitável: quem estará disposto a lutar por ele até o fim? A guerra está cobrando seu preço,
e o exército russo enfrenta um colapso sem precedentes. A Ucrânia segue avançando, enquanto soldados russos lidam com abandono e medo. O que você acha desse cenário? A Rússia ainda tem chance de reverter essa crise? Comente sua opinião. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando essa realidade.